Curso de Lógica de Programação, aula 16. Hello World. Nós vamos mostrar nessa aula como que a gente inicia em uma linguagem. Qual que é o roteiro geral, né? Como é que a gente começa a entender uma linguagem de programação? Acho que nós vamos escolher aqui a linguagem Go, o Golang, né, que está começando a aparecer por aí. Escolhemos essa porque é uma linguagem relativamente nova, do qual as pessoas ainda não sabem quase nada a respeito dela. Existe um roteiro bem previsível para a gente iniciar numa nova linguagem. Agora com a internet, então, e com tantas e tantas linguagens, tantos e tantos softwares que a gente instalou ao longo do tempo, viu a mudança deles, os problemas, nós já temos um processo mais ou menos previsível. A primeira fase dele é a prospecção. Alguém fala da linguagem, por exemplo, no nosso caso vai ser o Go, aí nós vamos lá procurar linguagem Go, porque se procurar só Go, a gente não vai achar como linguagem de programação. Você pode achar de tudo e não achar sobre a linguagem de programação Go. Né? Então, nós vamos fazer essa primeira fase, que é a prospecção. Nós vamos fazer uma busca pelo nome do software, evitando ambiguidades, como eu falei. Go, você tem que colocar linguagem de programação Go ou Go Prog Language, em inglês. Muita coisa é bom você procurar em inglês. Vão dar uma lidinha sobre o software, vão avaliar se ele se presta aos objetivos que nós estamos querendo agora. Né? Às vezes a gente quer fazer um simples programa de cálculo de cota para topografia, ou então um programa simples para cálculo de aluguel, então nós não precisamos de muita coisa. E, por outro lado, às vezes a gente está procurando um software para desenhar a planta, e nós vamos achar AutoCAD e tal. Né? Bom, em seguida, se a gente ficar satisfeito, nós vamos fazer o download do software. Não custa nada, né? Às vezes a gente passa pela etapa assim de decisão, mas ele não é gratuito, mas às vezes a nossa decisão é em cima de algo assim tão grande que a gente fala assim, não, eu vou pagar uma licença porque o serviço que eu vou fazer é grande. Então a gente busca o nome do software download ou o nome do software releases, porque se for um software antigo, às vezes não existe o download do atual e tem a última release foi há 4 anos atrás, 8 anos. Em seguida, vamos instalar o software, porque não custa nada, né? A gente verifica as condições necessárias, potência de máquina que ele pede, se a gente está com memória suficiente e tal. Depois a gente descompacta o pacote e aí dispara o instalador. Em seguida, vem as configurações, está na própria página do software, né, explicando. Nós vamos ler tudo com bastante cuidado, não vão tentando fazer o negócio assim na tora, sem nenhum conhecimento não, para vocês não quebrar a cabeça, depois ficar insatisfeito com o software, mas porque você não teve a devida paciência e não tinha o conhecimento para fazer, né? E daí nós vamos fazer o primeiro programa mínimo, que é o Hello World. Vamos à nossa fase aqui de prospecção. Entro aqui em qualquer navegador e coloco linguagem Go. Eu não coloco só Go, não. Aí, olha só como é que é a internet e link patrocinado. Em primeiro lugar, vem, por que a linguagem Go é a mais popular de todos os tempos? Não estou interessado agora nisso, eu estou interessado no site oficial deles. Ó, aí vem local web, casa do desenvolvedor, a Alura, que é daí por dar cursos. Aí vem Google Cloud. Quem fez o Go foi a Google. Então, nós podemos ir aqui no site da Google. Então, vocês fazem o seguinte, não clica no site não, dá um clique direito, abrir em nova guia. Vão encher de guia aqui e depois nós vamos avaliar cada um. Depois nós colocamos um outro termo que é o seguinte, linguagem Go, site oficial. Dessa forma, deve vir o site dele. Ah, sim, aí vem o GoDev, inclusive com um símbolozinho aí da linguagem. Então, vamos lá. Clique direito, abrir nova guia. Está em inglês, vocês metem o tradutor nele.
ou lá deve ter a bandeirinha e tal. Então esse é o que nós vamos em primeiro lugar. Vamos ver se tem a bandeirinha aqui de Brasil para ver em português. Não tem, mas dá para ler mais ou menos. Aconselharia vocês a fazer aí pelo menos um inglês técnico ligado para a informática, né? Nós podemos até fazer uma playlist aqui nesse canal para isso, para que você possa se virar aí com um pouco de inglês para a informática. É necessário. Então aqui já está o Hello World, ó, site completo. Em download, get started ensinando as coisas, né, como deve fazer, para quais formatos tem pacotes para ele, né, Windows, macOS, Linux e mais, né? Não sei nem o que deve ser o mais aí. E aí já tem o try go, ou seja, tend to go, e um exemplozinho aqui para gente. Estão vendo como, mesmo sendo em inglês, você pode fazer uma decifração rápida aí. O que é possível se fazer com ele, etc. e tal. Então, é importante ver o Get Started, já que o link está tão exposto, né? Vamos ver o Get Started, né? Ou seja, inicie com ele. Tá, ele já tem o download, tem os tutoriais, uma documentação, um tour nele, né? Exemplos aqui, tá? Então você pode ver todos os exemplos e tal. Depois nós vamos dar uma fuçada aqui e um pouquinho de aula de inglês, né? Nessa fuçada vai um pouco de aula de inglês. Então, vamos seguir nosso roteiro aqui. A gente já avaliou os objetivos, é só para dar um pouquinho da linguagem mesmo. Achamos download, não precisamos procurar releases. E vamos fazer então o download aqui. Então está aqui a versão 1.23.0. Vou baixar aqui. Bem, o link de download mandou para uma página de releases, por isso que eu deixei claro no roteiro essa fase releases. Aqui nós vamos poder baixar logo o último release, porque a gente não espera do Go ter um software de altas exigências. Mas digo para vocês o seguinte, aí a comunidade da internet teve um problema com o OBS Studio, porque ele veio na última versão com muita exigência gráfica, até quem tinha um Ryzen 7 com uma placa de vídeo boa, começou a ter problemas com ele. Por quê? Todas as configurações vieram no topo. Então, os releases são importantes por causa disso. Aí a comunidade começou a pegar uma versão do OBS anterior para que a máquina deles aguentasse. Depois eles viram que era configuração de parâmetros. Mesmo assim, as máquinas de algumas pessoas, mesmo potentes, estavam parando também. Aí o remédio foi recorrer a versões anteriores. Por isso que isso é importante. Vamos baixar essa versão. Vocês podem ter o .exe, que é o executável, ou MSI, que roda em cima de um serviço do Windows. Então é bem mais estável e ele faz umas checagens também de segurança. Então vamos aqui baixar o software. Tá? Ele veio .1, nós já tínhamos baixado, então é só dar o salvar e pronto. Nós vamos dar cancelar porque nós já tínhamos feito. Agora vem a fase de instalação. Você vê aqui nos downloads que foram fechados. Dá um clique em instalador e dá uma prestada de atenção nas telas dele quanto a instalar para todos os usuários. Tem uma paciência de ver cada uma aqui. Então ele fala bem-vindo e tal, né? Welcome é bem-vindo. Vamos para frente. Aceitou os termos. Que bom que ele já aceita para a gente, né? Porque todo software a gente tem que ir lá. Às vezes a pessoa está com pressa, vai dando next e a bolinha não está marcada. Então vamos dar next. Aí ele coloca no caminho default, Program Files. Eu gosto de mudar, principalmente esses softwares assim, diferentes. Eu gosto de colocar num diretório de nome, uma pasta de nome pequeno. Eu já tenho aqui a minha pasta AP. E vamos ver se ele coloca na AP toda ou se ele vai dar AP e Golang. Vamos ver aqui, vamos criar uma para ele no AP. Ainda não criou o Go. Então vamos criar aqui a pasta Go. Quanto menor, melhor, por causa do tamanho do registro do Windows.
maior burrice que eles fizeram foi colocar em português arquivos de programas ou em inglês program files, porque o tamanho do registro do Windows, do arquivinho, que ele tem para guardar determinadas configurações, fica enorme. Então, já coloquei aqui APGO. Não sei se ele vai fazer um outro Go debaixo desse APGO, mas vamos lá, né? Então, Next, beleza, não perguntou que é negócio de um usuário ou todos os usuários. Vamos dar Install. Sempre que tiver o botão aqui, View, para você ver o que está instalando, é útil, tá? Dá uma olhadinha. Então, parece que é um software pequeno, que está instalando rapidinho, e vão analisar aí o produto. Depois nós vamos lá na pasta de instalação para ver. Isso aí está registrando componentes, é neste registro do Windows, um arquivo especial aí. Eu não sei se vocês todos já deram uma olhada no comando regedit de seu computador para ver onde é que ele coloca as coisas. Porque fuçando ali, você pode ver vários defaults de inicialização do software ou dar uma burlada em algumas coisas, tá? É muito interessante. E não colocando aqui em Program Files, ele é menos rastreável, tá? Em termos de licença, você não colocando os caminhos muito óbvios. E depois fica até fácil de você fazer uma versão portável para ele. Eu cortei aqui a fase de instalação. Ele até que buscou umas coisas na internet, demorou um pouquinho. Isso aqui é um i5 com 16 GB de RAM. Ele deu uma demoradinha. Então, vamos agora dar o Finish e verificar aqui, no caminho que eu dei para instalar, como é que ele ficou instalado. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que ele ficou. Demorando para abrir o Explorer. Após a instalação de qualquer software, vocês devem ir na pasta de destino de instalação, foi APGO, né? Ele não fez uma outra Go embaixo do Go que eu coloquei, que era o meu medo, ele respeitou aí. Então, vamos ver alguns arquivos, .ini, .txt, que podem conter configurações. Então, aqui nós temos aqui um .cfg de configuração, não temos a pasta conf, ou configuration, ou env de environment, mas temos um arquivinho de environment aqui. Vamos abrir com um editor aí que não consuma muito, um site, o Notepad+. Demora, então daqui em diante ele vai sempre abrir essa env com o site. Vejam aí, coisas úteis. Ó, ele tem um proxy definido, porque provavelmente na hora das atualizações ele vai utilizar esse proxy. Então é importante. E ele também fala, ó, os valores eles são ajustados, né, são computados com o comando goenv -w escritos no arquivo de usuário goenv. Tá? Nós estamos vendo que está aqui. Provavelmente não está no diretório usuários aí da pessoa. Então, aqui vocês têm os dois comandos executáveis dentro da pasta bin, que é goexe e gofmt, e tem também os fontes aqui. E outra coisa importante, teste, com vários exemplos, tanto dentro de pasta como fora de pasta. É importante vocês depois abrirem os exemplos e darem uma olhadinha. E aqui na pasta Go Test a gente encontra o Hello World pronto. Vamos dar um clique direito e associar ele ao editor site, que eu gosto aqui, para que abra sempre com ele. Ó, já marquei. Sempre usar esse aplicativo para abrir. Ok, ele abre, está aí. Agora nós só precisamos testar. Nós temos que ir na console. Então, cmd, eu estou na minha própria pasta, eu tenho que dar um cd para o C, barra invertida P, barra invertida Go. Viram a vantagem de um caminho pequeno e um nome sem espaço de pasta? Eu só dei cdc, apegou. Pronto, senão eu teria que dar, entre aspas, C,
arquivos de programas ou program files, Go. Então vamos lá, se deu para vocês verem o fonte aqui, ele só vai mostrar na console saída padrão, guardem esse termo, saída padrão, Hello World, e dar um salto de linha, porque é console. Então vamos ver se ele aceita o comando direto, o Go. Ah, já está configurado para achar aqui. Ele provavelmente colocou nas variáveis de ambiente do sistema. Então vamos dar Go. Aí ele tem que estar na pasta teste, onde está o nosso Hello World. E para economizar tempo, olha só, você simplesmente coloca aqui, chama o Hello pelo nome e já coloca no seu clipboard, tá? Ctrl C aqui e vamos dar Go, espaço, Ctrl V. Pronto. Ah, ele dá unknown command, né? Comando desconhecido aí dentro de teste. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar caminho completo. D dois pontos, barra invertida AP, barra invertida Go. Vejam novamente a vantagem de se ter um nome pequeno. Bin, barra invertida, Go, o ponto exe, né? Vamos colocar ponto exe e aí vamos colocar o nome do programa, Hello World, Go. Nossa, tudo que pode acontecer de errado, ele colocou dois pontos, colocou ponto e vírgula. Olha que chatice. Pois é, na época de inteligência artificial, a console não está muito inteligente. Ele deu unknown command. Vamos ver como é que está lá na pasta o nome do Go. Tá, Go é Zé. Por que será que ele está dando problema? Quando eu executei o comando Go, ele me deu o help. Eu dei uma passadinha nele. Ele tem aqui o comando run, ó, compile and go and run Go program, tá? Então, como eu vi que não funcionou, tá, direto o Go com o nome do comando, eu tentei dar Go main, que é a rotina que tem antes, tentei dar Go hello world.go e nada. Então, o que eu fiz? Tentei o Go run hello world.go, não deu. Tentei sem o Go. Aí ele me deu uma pista. O pacote Hello World não está no caminho padrão, né? Standard. Go, SRC, Hello World. Ora bola, se ele fala que não está num determinado lugar, que tal eu ir lá, criar a pasta no SRC, no Go SRC, fui lá, criei a pasta Hello World, tem que conservar o mesmo nome, para a gente ter o mínimo de variáveis prováveis, parâmetros para dar erro, né? Coloquei lá dentro. E agora eu testei com Go Run Hello World. Ele demorou um pouquinho, porque lembre-se, é compile e go e run. Então ele teve que compilar. E aqui está o produto que a gente esperava. Hello World. Cada linguagem é um conjunto de dificuldades. Bem, então, já que vocês perceberam que o macete é que o projeto está dentro de pastas, os packages, né? Dentro da pasta SRC aqui, vocês têm um trabalho agora de testar tudo isso daqui e se acostumarem com dominarem os comandos dessa linguagem aí, ó. Tem até database SQL aqui, ó, para vocês, ó, uma série de coisas aí, ó, SQL Go e tal. Tem uma olhada nisso daí. É assim que a gente vai aprendendo as linguagens, com esse roteiro dado nesta aula. Então, mergulhem aí, tentem com o Rust, que é uma linguagem que não é tão conhecida, Swift, linguagens desconhecidas, para vocês decifrarem aí como é que é o mecanismo de download, instalação, configuração, conseguir executar e tal. Quebrem a cabeça, ok? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da nossa aula.